Alô, comunidade! Começa agora mais um ICL Urgente, neste dia 23 de abril de 2026. A gente vai caminhando para o momento decisivo do ano, né? Menos de 6 meses para a eleição aqui no Brasil, tem eleição nos Estados Unidos e as notícias não param. Chegamos sempre às 5 horas da tarde com informação e análise a quente e a atualização das notícias vem com a Laura Couto mais uma vez a postos na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também sempre comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. A gente sempre pede isso, mas vale reforçar, né, Rodrigo? Vamos lá. Vale reforçar, deixar o like, se inscrever no canal do ICL Notícias. Isso ajuda a gente a chegar cada vez mais público, né, na internet. Boa tarde para você que mora nesse país em que o representante da extrema-direita na eleição presidencial virou uma espécie de processador geral da República. Flávio Bolsonaro. Você sabe que a direita, esse pessoal aí do bolsonarismo, costuma dizer que não, liberdade de expressão é total, vale para tudo, para ofender os outros, para maltratar, né? Menos quando eles são vítimas de críticas. Aí é processo. Nós vamos daqui a pouco falar disso. O Flávio Bolsonaro tentando calar a boca dos críticos. Por isso que a nossa manchete principal hoje, nossa chamada, é essa. Calem a boca. Mas o Brasil não vai calar a boca diante do bolsonarismo, não. Vamos trazer daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Antes, começamos pelas notícias da corrupção e dos criminosos que querem atendimento médico. Vamos lá. Daniel Vorcaro no hospital. O dono do Banco Master chegou ao DF Star em Brasília, né, o Hospital DF Star, no início da tarde de hoje para realizar exames. Ontem a gente trouxe aqui a informação de que ele havia passado mal. E hoje, então, a transferência para o hospital confirmada pela Polícia Federal. Aí são imagens de quando ele foi preso. Não é a imagem de hoje. Mas a ida de Daniel Vorcaro para atendimento no hospital foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, que é o relator do caso, né? O relator do caso do Banco Master. O ex-banqueiro, agora preso, teve um mal-estar nas dependências da carceragem da PF em Brasília. Ele chegou a receber atendimento médico durante o feriado, né? Apareceu sangue na urina de Daniel Vorcaro. O diagnóstico inicial é de que ele teve uma disfunção causada por estresse profundo. E isso levou o Vorcaro a uma infecção urinária. O tranco está forte para ele, né? Acostumado a viajar em jatinho particular, fazer festas com modelos do mundo inteiro, luxo, dinheiro, e agora está preso na Polícia Federal. E encaminhado para o hospital, uma crise, segundo as primeiras informações aqui, provocada por estresse profundo, foi parar no hospital. Além de Vorcaro, a Polícia Federal deu atualizações sobre outras figuras importantes relacionadas ao escândalo Master e a Laura Couto, quem chega com as atualizações sobre isso. Vamos lá, Laura. Rodrigo, a Polícia Federal concluiu que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apontado como sicário a serviço do Daniel Vorcaro numa milícia privada, cometeu suicídio na prisão, sem pressão ou ajuda de terceiros. Segundo a polícia, o sicário se enforcou na cela da carceragem da PF de Minas Gerais no dia 4 de março, depois de ser preso durante a Operação Compliance Zero. Logo depois, ele foi socorrido e levado ao hospital, onde ele ficou internado por 2 dias, mas acabou falecendo. Segundo a PF, os policiais de Minas analisaram as imagens das câmeras da cela e também ouviram testemunhas. Para quem não lembra, o sicário que está aí na tela, a imagem dele, ele foi identificado pela PF como operador central de um grupo chamado A Turma. Ele seria o responsável por coordenar todo o esquema de atividades voltadas à espionagem e também coação de pessoas que era do interesse do Vorcaro. Por fim, agora, Rodrigo, a PF informou que vai encaminhar essa conclusão ao ministro do STF, André Mendonça, que é o relator do caso. Parece teoria da conspiração, mas a gente é obrigado a desconfiar dessa história, né? Eu não conheço outro caso, durante o período democrático, de um preso que dentro da carceragem da Polícia Federal, num escândalo que está sendo observado pelo Brasil inteiro,
consegue se suicidar. Eu sei que tem muitos casos em que as pessoas se desesperam, né, e tentam, mas normalmente a polícia tira cinto, tira qualquer objeto que possa favorecer o suicídio. Esse é o primeiro ponto. É um caso único. Claro, na época da ditadura teve o Vladimir Herzog, mas estamos falando de ditadura, né, e não do período democrático. Outra coisa estranha, cadê as imagens? Tem que preservar, porque é o momento da morte, é um momento dramático, né, em que o sujeito atenta contra a própria vida, supostamente. Por que as imagens não apareceram? Tudo nesse caso tem vazado, até conversa do Vorcaro com a namorada, que não tinha propriamente envolvimento direto nas negociatas do Master. Isso tudo vazou, conversas íntimas e tal. Agora, a imagem do sujeito, que é o operador do Vorcaro, dentro da cadeia e morre dentro da carceragem, não apareceu nenhuma cena. Ainda que preservasse e tal, para não mostrar muitos detalhes, mas nada. É muito estranho, e esse caso está agora com o André Mendonça, está concluída a investigação, agora a polícia atesta, olha, não teve ninguém pressionando para que ele se matasse, não houve interferência externa, né? Sendo que o Vorcaro usava esse sujeito, o sicário, que infelizmente tirou a própria vida, para invadir sistemas do Judiciário e da própria Polícia Federal. Ele tinha informação privilegiada de dentro da Polícia Federal, então tinha gente corrupta dentro da polícia ou do judiciário que repassava informação para o sicário. Esse pessoal não queria que ele falasse, que ele abrisse o bico, e ele morreu. Então é um caso muito, muito estranho e a gente tem que cobrar mais detalhes sobre ele. Bom, se arrependimento matasse, hein? Ainda no caso Master, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, vai pedir transferência da Papuda, onde ele está, para a superintendência da PF em Brasília. O motivo? Fechar um acordo de delação premiada. É mais um que quer abrir o bico. Paulo Henrique Costa foi preso na semana passada, na última fase da Operação Compliance Zero, que revelou um esquema milionário de propina entre o ex-presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília, e o Daniel Vorcaro. A Laura traz atualizações sobre esse fato também. Rodrigo, a intenção do ex-presidente do BRB é delatar tudo o que ele sabe sobre esse esquema do Master para o relator do caso do STF, o André Mendonça. Como parte desse plano, o Paulo Henrique Costa também dispensou o então advogado dele, o Kleber Lopes, e agora ele contratou os criminalistas Eugênio Aragão, que é ex-ministro da Justiça da Dilma, e o Davi Tangerino. O ex-presidente do BRB, inclusive, se reuniu com eles hoje, Rodrigo. E essa é a tacada final, né, do Paulo Henrique Costa, porque como você comentou, né, Rodrigo, se arrependimento matasse, o Paulo Henrique Costa, o que acontece é que ele já tinha sido aconselhado a delatar lá no começo do escândalo Master, no ano passado. Mas, como a gente trouxe aqui no ICL Urgente, o ex-presidente do BRB preferiu tentar a sorte e montou a defesa dele lá com base em documentos falsos. Por fim, vale lembrar aqui que essa movimentação repete o roteiro do Vorcaro, que estava preso na Papudinha também e teve a transferência para as instalações da PF, que foi autorizada pelo Mendonça, depois de sinalizar que vai delatar. O banqueiro também trocou de advogado, Rodrigo. Isso, o Vorcaro trocou de advogado para delatar. E aí pediu a saída da penitenciária para a carceragem da PF. E agora o Paulo Henrique Costa, do BRB, troca de advogado e também pede transferência, pede para sair da penitenciária. A defesa de Paulo Henrique Costa argumenta justamente isso, que a proposta de delação não poderá ser discutida enquanto ele estiver na Papuda, né? E por isso pede condições análogas às de Vorcaro. No caso de Paulo Henrique Costa, há um motivo extra para isso. A penitenciária, a Papuda, é administrada pelo governo do Distrito Federal, que tem como chefe, ou tinha, né, o Ibanez Rocha. E o Ibanez Rocha pode ser um dos alvos da delação premiada do Paulo Henrique Costa, que está aí no telão. É um rosto ainda pouco conhecido, por isso que a gente está colocando no telão para você entender. Ele era o presidente do BRB no governo do Ibanez, ele quer sair da Papuda porque ele acha que lá não tem condições de segurança, até de segurança informacional, teme ser gravado nas conversas com os advogados, para ele poder combinar a delação que ele pretende fazer, agora com os advogados Davi Tangerino e Eugênio Aragão. Eugênio Aragão foi ministro da Dilma e o Davi Tangerino, um advogado progressista, inclusive já deu entrevista algumas vezes aqui no ICL e agora defendendo esse
homem acusado de envolvimento aí no caso Master, né? Vamos adiante. Segura que o filho é seu. Em entrevista à TV Globo, o decano do STF, Gilmar Mendes, defendeu o Supremo Tribunal Federal e disse que buscaria o endereço exato do caso Master na Faria Lima e não na Praça dos Três Poderes. É um recado que ele está dando aí para a imprensa, dizendo, pô, vocês querem colar o escândalo no STF, mas esse é um escândalo do mundo financeiro. Quando questionado se Alexandre de Moraes e Toffoli deveriam dar mais explicações sobre as suas relações, com o Vorcaro, Gilmar Mendes respondeu, abre aspas, que cada qual deverá fazer o devido encaminhamento. Ou seja, não disse nada, né? Cada qual, cada qual. Mas vamos ver aqui a frase completa na entrevista do Gilmar Mendes para a Globo. O que me parece que é importante que se diga é que esta questão do Vorcaro, Master e tudo mais que a imprensa ou parte da imprensa transformou num case do Supremo Tribunal Federal é um problema mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Vorcaro ou do Master, eu veria esse endereço na Faria Lima, disse o Gilmar Mendes. Concordo com ele. O centro, o núcleo desse escândalo está na Faria Lima, com ramificações no Banco Central do Campos Neto, ramificações nos partidos do Centrão e do bolsonarismo, mas também com um pedaço menor no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes está certo em dizer assim, por que a imprensa fez esse serviço de querer transformar tudo num problema do Supremo? Por que será? Para livrar a cara dos barões do mercado financeiro, aliados com políticos que a gente sabe quem são. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar ainda da extrema-direita. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de cirurgia, mais uma, feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está pedindo mais uma cirurgia. Os advogados solicitam autorização para que Jair Bolsonaro passe por uma operação no ombro direito, decorrente de uma lesão traumática. Aí temos imagens de uma das inúmeras internações recentes de Jair Bolsonaro. O procedimento, dessa vez no ombro, foi indicado por um médico especialista e a defesa sugere a realização da cirurgia para amanhã, sexta-feira, dia 24, ou então no sábado, dia 25. O Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária, como a gente sabe, desde o dia 27 de março. Alexandre de Moraes concedeu esse benefício de prisão domiciliar por um prazo inicial de 90 dias para garantir a recuperação de Bolsonaro da broncopneumonia. Então, se ele está indo para a operação do ombro, é porque ele já sarou da broncopneumonia. Ninguém vai para a operação com pneumonia, É algo para se acompanhar também. Vamos ver se o Alexandre de Moraes vai liberar, depois de ouvir a Procuradoria-Geral da República. Ainda na família Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes abriu prazo para as alegações finais, então saímos do Jair e vamos para o Eduardo. Para as alegações finais na ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de crime de coação. Naquele caso do golpe de Estado, ele tentou atrapalhar as investigações, Essa investigação agora, em que há alegações finais já no Supremo, essa investigação aponta que o filho 03 tentou impedir, diretamente lá dos Estados Unidos, o andamento do processo da trama golpista que envolvia o pai dele. A Laura tem outras informações sobre isso. Para esclarecer melhor aqui, essa fase das alegações finais é quando acontecem as últimas manifestações das partes do processo antes do julgamento, que nesse caso vai ser realizado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa nova etapa do processo acontece depois que o Eduardo Bolsonaro não compareceu no interrogatório que foi marcado pelo STF na semana passada. E desde o começo da ação, a gente vem falando isso aqui, o Eduardo Bolsonaro não nomeou nenhum advogado para fazer essa defesa e por conta disso o filho 03 é representado pela Defensoria Pública da União. E de acordo com a lei, quem tem que se manifestar primeiro é a acusação, nesse caso a PGR, que tem 15 dias para dar o parecer. Depois, a Defensoria Pública vai ter o mesmo prazo para defender o Eduardo Bolsonaro. Rodrigo. Que ironia, Ele ser assim, defendido pela Defensoria Pública. Eles que atacam direitos humanos. A Defensoria Pública só existe porque tem gente preocupada com direitos humanos no Brasil e estava preocupada que muita gente não consegue pagar um advogado.
Então se criou a Defensoria Pública para isso. E agora o Eduardo Bolsonaro, cheio da grana, ex-deputado, filho do Jair, que manda dinheiro para lá e para cá e joias para lá e para cá. Ele usando a Defensoria Pública porque se recusou a nomear um advogado. É um fanfarrão, né? Um anti-brasileiro, Eduardo Bolsonaro. A PGR afirma que ele pediu ajuda do governo Donald Trump para impor sanções e tarifas ao Brasil. Você lembra, né? Ele queria sanções também contra autoridades do judiciário como uma forma de represália pelo processo da trama golpista. O Brasil foi alvo das tarifas, como todo mundo se lembra, e diversos ministros do Supremo sofreram com a lei Magnitsky, sendo que o Eduardo bateu no peito, fez prova contra si e disse, não, a gente quer mesmo que eles sejam punidos e tal. Então, agiu para impedir o processo judicial de caminhar. Bom, o que vai, volta, né? Bom, nem tudo, mas nesse caso sim. Lula elogiou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pelo bloqueio das credenciais de um agente de imigração norte-americano. A decisão aconteceu, a decisão do governo brasileiro de cancelar a credencial do policial lá dos Estados Unidos que estava em Brasília, aconteceu depois do Trump obrigar o delegado da Polícia Federal, Marcelo Iva, a deixar os Estados Unidos, também tirou a credencial do delegado brasileiro, que estava lá investigando o Ramagem, bolsonarista. O delegado atuou na operação que resultou na prisão de Alexandre Ramagem na semana passada na Flórida. Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre essa posição da Polícia Federal Brasileira de caçar a credencial, como uma forma de reciprocidade, caçar a credencial do agente de Donald Trump. Vamos lá. Parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. O Lula dá os parabéns ali. Esse é o Andrei, né? O Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Ontem, Andrei confirmou ao nosso colunista Jamil Chad, está aí na manchete, a retirada da credencial desse servidor dos Estados Unidos que está no Brasil e atua no setor de imigração. Trabalha lá, junto à Embaixada dos Estados Unidos, cooperação com a Polícia Federal, trabalho de inteligência, né? Estão infiltrados no Estado brasileiro, nesse caso, de comum acordo, com uma credencial oficial. Bom, depois da decisão de Andrei, este servidor dos Estados Unidos que está aí na tela fica sem acesso a informações privilegiadas, sem acesso aos sistemas informáticos brasileiros, sem crachá e também não pode ter acesso ao prédio da Polícia Federal. É essa a determinação do Brasil para o agente do governo de Donald Trump. Bom, essa não foi a única cutucada, vamos dizer assim, Laura, que o presidente Lula deu no Trump. Traz pra gente, por favor, Laura. Rodrigo, foi num tom de brincadeira que o presidente Lula afirmou hoje que vai levar um pé de jabuticaba para tentar acalmar o Donald Trump. Essa declaração foi dada em Planaltina, no Distrito Federal, e lá o presidente participou da Feira Brasil na Mesa, que foi realizada pela Embrapa, a empresa estatal de pesquisas na área de agricultura brasileira. Nos últimos dias, a gente sabe, né, a gente tem visto que houve uma escalada das críticas do Lula ao Trump, principalmente depois do início da guerra do Irã, e o presidente brasileiro, inclusive, elevou o tom contra o norte-americano e voltou a chamar o Trump de imperador do mundo. E essa também não é a primeira vez que o Lula brinca que vai enviar uma jabuticaba para o Trump, né, Rodrigo? A gente lembra que em julho do ano passado, o Lula também afirmou que levaria a fruta para o presidente norte-americano numa eventual visita que ele faria aos Estados Unidos. A gente separou aqui o vídeo, vamos conferir. Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pezinho de jabuticaba para o Xi Jinping, vou tentar levar um para o Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante, sabe? Levar maracujá. Porque sabe o que acontece? O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar. Ele prometeu mandar também para o Xi Jinping. Eu adoro o jeito que o Lula fala o nome do líder chinês. Xi Jinping, né? Com uma intimidade assim, vou levar lá para o Xi Jinping, o pé de jabuticaba, ou a jabuticaba. Agora o Lula tem que levar então, porque da outra vez falou que ia levar a jabuticaba para o Trump e não levou. Leva lá, eu queria ver o Trump se sujando, comendo jabuticaba, caindo aqui no paletó dele, ia ser bacana realmente. Bom, no hemisfério norte, né, do outro lado da linha do Equador, Donald Trump, por enquanto, está mais preocupado em ameaçar o Irã, continua, né, ameaçando o Irã.
Num post na rede social dele, a Truth Social, o presidente dos Estados Unidos diz que o país tem total controle do Estreito de Hormuz. Aí se tem, por que precisa ficar anunciando? Não tem, né? Não tem o controle total. Trump também afirmou que o Irã nem sabe quem é que governa o país de verdade. Vamos ver, está aqui na tradução, na nossa tela, mais uma daquelas do Trump, que vai se desmoralizando também internamente nos Estados Unidos. O Irã está tendo dificuldades para descobrir quem é o seu líder. Eles simplesmente não sabem. A luta interna entre os linha dura, que vem sofrendo derrotas feias no campo de batalha, e os moderados, que não são nada moderados, é uma loucura. Temos controle total sobre o Estreito de Hormuz, nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos, está totalmente lacrado até que o Irã consiga fechar um acordo. Na verdade, o que aconteceu foi o inverso, né? Os Estados Unidos acharam que iam ter uma guerra rápida, o Irã trancou o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo disparou, inflação nos Estados Unidos, críticas internas, gastos excessivos na guerra, e agora o Trump tenta fazer narrativa para melhorar a popularidade dele nos Estados Unidos, mas é uma mentira atrás da outra. Bom, vamos sair de Donald Trump, vamos para o Brasil, eleições. Ontem a gente trouxe informação sobre a eleição no Rio Grande do Sul, hoje vamos falar da eleição de São Paulo. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, busca apoio de partidos do centro ou do centrão até, como PSDB e PSD do Kassab. É a tentativa do Haddad de ampliar as alianças para além da esquerda. Laura Couto traz mais detalhes sobre essa informação. Rodrigo, essa é uma jogada ousada por parte do Haddad, né? Principalmente porque a gente sabe que o adversário dele, o Tarcísio de Freitas, é considerado o queridinho do centrão. E é justamente por isso que fontes próximas ao Haddad consideram que a possibilidade das siglas entrarem na coligação do petista é bem baixa, né? O plano, então, aí é outro. Os coordenadores da campanha do ex-ministro da Fazenda estão apostando em apoios de lideranças isoladas do centrão, como, por exemplo, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD. O Kassab, por outro lado, já disse que está definido o apoio do partido à reeleição do Tarcísio, mas o PT continua insistindo aí em cortejar o PSD, apostando nesse recente afastamento entre o Kassab e o governador de São Paulo, Rodrigo. Isso, o Kassab, Laura, chegou a cogitar que ele mesmo fosse o vice do Tarcísio na candidatura a governador. Então o Tarcísio, que já é governador, vai concorrer pela segunda vez, teria que trocar de vice e colocar o Kassab como vice. O Tarcísio não quis. Aí o Kassab se afastou um pouco do Tarcísio. Oficialmente ele diz, estou com o Tarcísio até o fim. Mas ele perdeu espaço. E nessa perda de espaço, o Haddad viu uma possibilidade de conversar, pelo menos. O não, o Haddad já tem. Ele está tentando ampliar as alianças para ganhar o voto no interior paulista. O Haddad, na última eleição para governador, ganhou na capital e ganhou na Grande São Paulo. Mas o antipetismo é muito forte no interior. Então, uma tentativa de ampliar, talvez trazendo um nome mais moderado para compor a chapa ao lado do Fernando Haddad. Vamos falar agora da extrema-direita na eleição, né? A gente sabe que Flávio Bolsonaro e os aliados dele costumam dizer que defendem a liberdade de expressão total, que não existe limites, a qualquer custo. Para eles, isso envolve, inclusive, barbaridades ditas nas redes sociais, sem risco de responsabilização. Quando se tenta responsabilizar, eles dizem que é censura. Só que, na prática, a realidade é outra, né? Quando a extrema-direita é criticada de verdade, a defesa da liberdade de expressão desaparece. E é o que mostra esta matéria que está aí no telão, a manchete do portal ICL Notícias. Com série de ações na justiça, Flávio Bolsonaro tenta intimidar os críticos dele nas redes sociais. Desde o lançamento da pré-candidatura à presidência, Flávio Bolsonaro iniciou essa ofensiva contra todo mundo que o critica. Um levantamento do ICL mostra crescimento das ações judiciais movidas pelo senador contra os críticos. Uma dessas ações envolve, inclusive, nosso colega Chico Sá. Não é isso, Laura? Traz os detalhes para a gente sobre isso, por favor. É isso, Rodrigo. De acordo com esse levantamento do ICL, desde fevereiro, o Flávio Bolsonaro já moveu 5 processos nesse sentido. O Chico Sá, por exemplo, que está aqui atrás e vai entrar no N2 daqui a pouco, ele foi processado por repostar uma charge sobre o Banco Master, que continha uma imagem do Flávio, e ele escreveu: é inesquecível a festa de inauguração do Master, só gente fina, elegante e sincera. O Chico afirmou que o processo é pura tentativa de intimidação feita pela turma que se diz radicalmente a favor da liberdade de expressão.
O Flávio Bolsonaro pede R$ 61 mil em indenização. O filho 01 do Bolsonaro também processou o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, por uma publicação com referências ao envolvimento do Flávio na compra de uma mansão de R$10 milhões em Angra dos Reis. De acordo com juristas que foram ouvidos pelo ICL, essa iniciativa do Flávio pode ser interpretada como prática de assédio judicial. Rodrigo. Assédio judicial. Falou dele, processa. Por causa de uma charge que o Chico Sá repostou, e uma frase assim que não nem fazia referência direta ao Flávio Bolsonaro, assim, só gente fina e sincera na festa e tal. Ele quer R$ 61 mil. Ah, vai abrir fábrica de chocolate, ô Flávio. Vai abrir outra fábrica de chocolate, loja de chocolate, panetone, sei lá. Você tinha a loja de chocolate no Rio de Janeiro, comprou até mansão. Tá, comprou a mansão de Brasília com a loja de chocolate. Conta outra, né? Conta outra. Mania de processar os outros porque não aguenta a crítica. Aliás, na única vez em que foi candidato a um cargo majoritário no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro desmaiou dentro de um estúdio num debate. Então ele não aguenta, ele é queixo de vidro. No boxe o pessoal fala que é queixo de vidro. Leva um soquinho aqui e já desmaia. É mais ou menos assim o Flávio Bolsonaro e por isso está movendo tanto o processo. Queixo de vidro, Flávio Bolsonaro. Bom, o fato é que a pré-campanha dele está gerando também rusgas na direita, né? Um conflito que tem afetado a imagem do Flávio Bolsonaro desde o começo é a ausência do apoio mais firme de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Até agora, o único aceno explícito de Tarcísio em São Paulo aconteceu em fevereiro, durante um evento na Assembleia Legislativa. Cadê o Tarcísio? Perguntam os bolsonaristas. Nas redes sociais, os dois, Flávio Bolsonaro e Tarcísio, evitam fazer postagens um citando o outro. Eles se ignoram. Com esta ausência, um novo nome tem surgido ao lado de Flávio Bolsonaro durante a campanha em São Paulo. Laura Couto explica pra gente melhor essa história. Quem é que está fazendo o papel aí de aliado do Flávio em São Paulo, Laura? Olha só, Rodrigo, segundo o jornal O Globo, quem tem se aproximado do Flávio Bolsonaro em São Paulo é ninguém mais, ninguém menos do que o Pablo Marçal. Lembra dele? O Flávio se encontrou com o Marçal pelo menos 2 vezes nos últimos tempos, com o objetivo de articular ações no meio digital e também receber apoio do empresário ex-coach, que agora está afiliado à União Brasil. Mas vale lembrar que o Marçal ficou em 3º lugar na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024, ainda quando ele estava no PRTB, naquela disputa caótica muito por causa dele, né? E depois disso, o político, inclusive, se tornou inelegível até 2032 por abuso de poder político e econômico, além do uso indevido dos meios de comunicação. Rodrigo. O Pablo Marçal, que é aqui em São Paulo, o braço direito do Flávio Bolsonaro, levou aquela cadeirada, alguns dizem cadeirada muito bem dada pelo Datena no Pablo Marçal. Eu não chegaria a esse ponto, né? Mas ele levou aquela cadeirada e ele fez acusações criminosas contra o Boulos durante a campanha, falsas, com base em relatórios falsos, dizendo que o Boulos tinha sido internado para se tratar de uso de drogas. Era tudo mentira. Ele está inelegível por causa disso, mas mentiroso com mentiroso, eles se entendem, né? Marçal e família Bolsonaro junto tem tudo a ver. Eu queria aqui passar para a última notícia aqui do nosso, do nosso roteiro de hoje, né? Lembram daquele ministro que foi afastado do Superior Tribunal de Justiça, o Marco Buzzi, por causa de acusação de assédio sexual? Pois é, ele é suspeito de importunação sexual, essa é a expressão correta, contra uma jovem de 19 anos, na praia, né? Está sendo investigado pelo CNJ e pelo Superior Tribunal de Justiça. Pois é, ele continua recebendo salário mensal de mais de R$100 mil, mesmo investigado. Em fevereiro, quando foi afastado, Buzzi recebeu R$132 mil. Em março, R$127 mil de salário bruto. É penduricalho para todo lado. Os pagamentos vão contra a decisão do CNJ que determinou suspensão de auxílios e benefícios a juízes afastados por processo administrativo. Com isso, Buzzi deveria ter recebido apenas o salário base de R$44 mil. Já estaria muito bom, né? Mas ele abocanhou mais de 100 mil, apesar de estar respondendo a esse processo, a essa investigação. Tem que mudar, tem que reformar o judiciário, como disse o Flávio Dino no artigo publicado aqui no ICL Notícias. Não é só a questão do Supremo, tem que mudar essas coisas. É o poder mais fechado e com mais privilégios, com menos acesso da população. Tem que mudar, e muito, o poder judiciário no Brasil.
Laura Cote, obrigado pela participação mais uma vez ao vivo com a atualização de notícias no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, processado pelo Flávio Bolsonaro, mas vem aí tranquilão, como ele sempre foi, né? Eu queria aqui deixar o último aviso para você assinar a nossa newsletter. Você recebe assinando em icl.com.br/news. E aí você recebe, sem filtros corporativos, sem interesses escondidos, as novidades que vêm com a curadoria dos nossos colunistas e jornalistas. Assine a newsletter do ICL, icl.com.br/news. O ICL Urgente volta amanhã. Fique com as notícias do N2. Valeu, gente. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.